tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra magnífica de C.S. Lewis, Reflexões Cristãs, nessa edição belíssima, maravilhosa, como sempre, da Thomas Nelson. Olha que beleza! Que cores lindas, né? Que nós temos uma xícara de café, arabescos, aqui atrás também, aqui também, essa divisão, a borda sempre pintadinha, sempre o mesmo padrão de qualidade de toda essa coleção aqui, especial da Thomas Nelson, que olha, é uma fofura, lindo. E eu devo dizer que eu gosto muito do Lewis, porque ele tem uma forma, uma característica que ele tem de falar com qualquer público. Então ele consegue falar com crianças, ele tem uma linguagem própria para falar com crianças, ele consegue falar com grandes, né, filósofos. Então ele tem livros que são assim muito cabeça, tem livros que assim ele discorre, defende teses, ele é muito inteligente, ele conhece muita coisa, então ele faz muita citação de muitas coisas que ele leu, de muitos filósofos, e enfim, ele é muito inteligente, então ele consegue falar assim uma linguagem de alto nível, que você tem que ler aos poucos, né, para digerir, para deixar entrar aquilo que ele quis dizer. Agora eu entendi, né? Sua cabeça pegar no tranco, né? Porque ele é realmente muito inteligente. Alguns livros dele precisam dessa atenção. E ele tem as Crônicas de Nárnia, claro, ele tem algumas novelas, ele tem muitas coisas, né? A trilogia Cósmica, que é uma novela, né, de ficção, que é maravilhoso também. A escrita dele é muito gostosa, contando uma história. E aqui eu achei que seria um livro, né, reflexões cristãs, né, tem um cafezinho. Eu achei que seria, sabe, aquela coisa leve, né, uma reflexão para você ler de manhã, para ficar leve, passar o dia, né, tranquilo, leve, com aquela reflexão na cabeça, né, com uma mensagem ali pro dia, enfim, mas não é tão leve assim, não, né, não é tão simples. Na realidade, aqui nós temos um compilado de vários artigos que ele escreveu para várias revistas, defendendo teses, falando coisas sobre os mais variados assuntos. Então aqui nós temos muitos assuntos, ele fala de tudo, então por isso que tirar um nó na cabeça, porque então são muitos assuntos que ele vai falar, e assim, defendendo o seu ponto. Então nós temos mais de 13 aqui, né? E é um livro cabeça, né? Então, para quem é teólogo, aí com certeza é um prato cheio, né? Então, eu não tenho essa fluência toda, né? Esse entendimento todo, mas eu vou tentar falar aqui rapidinho sobre o que, pelo menos, né? Sobre o que se trata, sobre o que ele vai falar, os temas que ele vai falar aqui nesse livro. Então, no capítulo 1, ele diz cristianismo e literatura. Olha só o que ele vai dizer, que não existe literatura cristã. O que existe é literatura. Aí, o que você tem que ver é se o escritor é cristão. E se aquilo que ele vai produzir é uma coisa boa, que vai glorificar a Deus, e enfim. Assim como não existe culinária cristã, não é? Existe lá um livro de receita, você segue aquela receita e beleza. É simplesmente culinária, né? Não existe culinária cristã. Então, aqui ele vai dizer, da mesma forma, não existe literatura cristã. E ele vai discorrer sobre esse assunto aí, é realmente muito cabeça. No segundo ponto, no capítulo 2, ele vai dizer cristianismo e cultura. E ele vai mostrar como é que nós estamos inseridos nessa cultura, e como que nós devemos viver se nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E até que ponto nós ou influenciamos ou somos influenciados pelas pessoas e pelas coisas, e enfim. Eu não sei se ele estivesse escrevendo hoje, né, hoje escrevendo esse tema, ele iria falar das redes sociais, ele iria falar do TikTok, eu tenho certeza disso. Então é por aí, né, ele vai trabalhar muito isso, a questão ali dos crentes inseridos na cultura. No terceiro, ele vai dizer religião, realidade ou substituto. É um tema bem cabeça também, né? Para quem é teólogo ali. Ele vai dizer que quando você não tem fé, você tem que inventar um substituto.
Você precisa, o homem tem vazio, ele precisa de respostas, ele precisa de alguma coisa. Então, quando você não tem fé, você vai buscar em outras coisas, que pode ser a razão, não é? Ou o conhecimento, qualquer outra coisa, menos a fé, menos Deus. E isso é um substituto. Dá aqui um exemplo, né? Que ele comeu manteiga a vida toda, né? E manteiga é aquela coisa natural, não é feita a partir ali do leite e tudo mais, né? É mais saudável, inclusive, e enfim, tem um gosto peculiar. E aí um dia ele comeu manteiga, não desceu, ele não gostou, porque primeiro o sabor não é o mesmo, é uma imitação barata e não. Inclusive, é artificial, é feito pelo homem, não é a mesma coisa e não é tão saudável e nem tem o mesmo sabor e, enfim, é um substituto meia boca, né, para aquilo que é natural, para aquilo que é real e saudável, que seria a manteiga, né? Eu achei muito interessante aí essa colocação, né? Não troque a manteiga pela margarina. Acho que essa é a grande verdade. Fique aí com a sua fé, que é o melhor que você faz realmente, né? As pessoas buscam um substituto para aquilo, para aquele vazio que só pode ser preenchido por Deus, realmente, né? E tudo isso não passa de margarina, né? Que dizem que é quase plástico, não é? É um estágio antes ali do plástico e enfim, então não é natural, não é saudável e por aí vai. E sobre ética, ele vai escorrer, vai falar muitas coisas também sobre ética, como o crente deve se comportar e agir, né, com relação ao mundo, a questões morais e por aí vai. Muito rapidamente falando aqui, no capítulo 5, ele vai falar da futilidade. E aí é um tema interessante, porque ele vai questionar por que acontece isso ou aquilo na nossa vida. Olha o caso de Jó, por exemplo, né? A gente se questiona por quê. Mas sabe o que é? Isso é futilidade, sabe? E é isso que os ateus, né, eles tentam buscar. Por quê? Eu tenho que provar Deus. Gente, isso é besteira, isso é perda de tempo, isso é futilidade. Pra quê? Pra quê? Né? Então, pra quê? Por exemplo, você ficar se questionando, né, no caso de Jó, mas se Deus é bom, por quê que Jó sofreu, né? E enfim, não, porque não é esse o ponto. Não é porque que Deus permitiu Jó sofrer. Acho que o ponto é o sofrimento de Jó trouxe Jó para mais próximo de Deus. Foi uma forma de que Deus pudesse mostrar na vida de Jó o seu poder, a sua soberania. Foi uma forma de lapidá-lo e tudo mais. Então, o ponto na história de Jó não é entender. E Jó, ele passa a história toda tentando entender. Ele ora, diz, Deus, por quê? Olha, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade, eu sou bom, eu oro por mim, eu oro pelos meus filhos. O que eu fiz de errado? Por quê? Mas não é esse o ponto. Mesmo quando a gente está ali no meio daquilo, nós não devemos nos questionar desta forma e deixar Deus trabalhar a sua soberania. Uma hora a gente vai entender os porquês, não é? E por aí vai. No capítulo 6, né, tem um outro artigo aqui que é o veneno do subjetivismo. Então ele vai dizer aqui que, olha, Deus não é bom, Deus é a bondade. A gente não pode simplesmente dizer, Deus é bom, Deus é tão bom que uma pessoa bom, Deus bom, ele permite tudo, não é? Deus é bom, simplesmente bom. E não permite que nada de mal aconteça. Deus é bom, o diabo é mau. Então a gente não pode colocar adjetivos. Deus não é bom, ele é a bondade, né? E por aí vai. E a gente é um perigo muito grande, né? E aí ele vai discorrer sobre isso, quais são esses perigos, né? Da subjetividade, a gente subjetificar tudo, né? Desta maneira. A fé não é algo assim subjetivo, né? Dessa forma. Deus não é um Deus subjetivo dessa forma. Então por aí vai. E ele vai falar depois, no próximo, o funeral de um grande mito. Ele vai refutar simplesmente o evolucionismo. A
como eles não conseguem provar o seu ponto, né, eles ficam falando coisas, inventando coisas que não tem nada a ver, e por aí vai. Ele vai refutar o evolucionismo, né, e por aí vai. Pegando, obviamente, ilustrando aí o criacionismo, não é? E o poder de Deus e a mão de Deus na criação. No 8º, ele vai falar sobre música sacra, e aí ele vai dizer que ele não curte muito, não. Ele é bem radical, ele não gosta de música na igreja. Canto coral, não culto, ele não gosta, porque ele pensa que não adianta, nada que você faça para Deus é suficiente. Deus, esse tipo de coisa, apresentação, né, isso, se mostrar, mostrar o seu potencial, a sua voz, e cantar, e não sei o quê, para Deus isso é bobeira, porque no final das contas é uma linha muito fina de você estar lá cantando para louvar a Deus, e se você estiver para Deus, isso não vale nada. E se você estiver lá cantando para se mostrar, ou para fazer um bom trabalho, olha, cantei, beleza, fiz bem feito, missão cumprida, né, o coral se apresentou, olha, gostei do coral, olha só, gostei da apresentação do coral, gostei do sermão. Aí quando você sai, você cumprimenta, gostei, olha que lindo, gostei. Mas peraí, quem é que tem que gostar? É você ou Deus? É para você ou foi para Deus? Percebe? É isso aí que ele vai trabalhar, é isso aí que ele vai questionar, e eu acho muito interessante. Radical, mas é interessante. Só você lendo mesmo para vocês verem. Aí nós vamos ter no capítulo 9 historicismo. E ele vai dizer, né, olha como é importante a gente ter os fatos do passado e não distorcê-los, mas juntar um fato com o outro, não somente um lado, né, mas juntar um fato com o outro, ter uma visão ampla da história para nós nos entendermos onde estamos e para onde estamos indo, né, para onde vai a caminhar a história, porque a história tende a se repetir, e a história serve para isso, para que nós não cometamos os mesmos erros do passado. Teoricamente é isso. Teoricamente, nós deveríamos estar evoluindo enquanto sociedade e essa coisa toda. Então ele vai trabalhar isso aí. Eu acho muito legal. Depois nós vamos ter os Salmos, onde ele vai falar, obviamente, sobre os Salmos e a importância dos Salmos, o reflexo dos Salmos no Novo Testamento e por aí vai. Ele foi feito para ser cantado, né? São letras de músicas e, enfim, de louvor e adoração e tudo mais, mas eles trazem isso aí, trazem, inclusive, projeções do Messias, não é? Trazem profecias e tantas outras coisas realmente. Depois ele vai falar sobre a linguagem da religião. Toda a escrita literária religiosa, inclusive a própria Bíblia, nós vamos ter ali uma linguagem que ele vai descrever como a linguagem comum, natural, por exemplo. Ele vai usar esse exemplo aqui, né? Está chovendo. É uma realidade, olha, está chovendo, né? Eu estou comunicando um fato, olha, está chovendo. É a linguagem comum. Nós temos a linguagem técnica, não é? Ora, hoje em São Paulo, menos 5 graus devido a uma massa de nuvem de não sei o que, massa polar que vem de não sei aonde, blá 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 blá. Está frio, concorda? É uma abordagem mais técnica de se pronunciar. E nós temos também a linguagem poética, não é? Ora, está chovendo tanto, está tão frio, e eu aqui no meu coração, sentindo o frio da sua ausência. Enfim, é uma forma poética, você pode falar, trabalhar ali de várias formas. Ele vai dizer que na Bíblia nós temos tudo isso, não é? A linguagem comum, essa linguagem mais técnica, e também os poemas. E ele vai discorrer sobre isso muito, muito, muito. Só tô falando realmente bem por cima, mas ele vai falar sobre esse tema aí. É bem legal. Oração peticionária, um problema sem resposta. Por quê? E aí ele vai falar assim, bom, nós temos um problema sério, né? A gente costuma orar e a gente costuma pedir muito e a gente costuma acreditar que, bom, eu já orei, beleza, Deus vai fazer, né? Isso é fé? Não, sim, ok, né? Quando você ora, beleza, sim. Ótimo, entreguei nas mãos de Deus, orei, ótimo.
me senti aliviada, eu orei, eu pedi, e agora Deus está sob controle e Deus vai resolver. Ok, mas tem uma questão que ele fala aqui, a gente ter cuidado com a oração, nesse sentido de crer ou colocar demais nas mãos de Deus, ou então orar, querer orar e dizer, sai em nome de Jesus, a dor, a doença, a enfermidade, e não sei o que, né, e eu mando, e eu ordeno, e eu profetizo, e eu não sei o que, muito cuidado com isso, né, nós sabemos que Deus pode, que Deus faz, e que Ele fará, inclusive, a partir do momento em que você realmente tem fé, você realmente orou, e você deve sim orar e descansar, né, mas dizer para Deus, ora, seja feita a tua vontade, não é? Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A minha vontade é essa, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. É isso que ele vai explicar e trabalhar aqui nesse texto. Por último, nós ainda temos teologia moderna e crítica bíblica, onde ele vai discorrer sobre quem é que tem cacife para debater teologia. Ele mesmo não se considera, ele não é, na verdade, um teólogo formado, ele não é um teólogo, ele é um professor, ele é alguém brilhante, muito inteligente, ele lê a Bíblia, lê muito, conhece muito, é um filósofo, não se considera um teólogo, né? Não se considera, ele apenas tem os pensamentos dele, mas não se considera apto, né, para discorrer e falar sobre teologia. É isso que ele vai dizer aqui. Quem tem cacife para isso? Quem pode ou não pode discorrer, falar sobre teologia, né, tecer críticas bíblicas, né, fazer um texto bíblico realmente. Então ele vai trabalhar isso aí. Capítulo 14, O Olho que Vê, que eu acho que é o mais interessante e é o último texto, né? Ele vai falar assim que os russos mandaram astronautas lá para o espaço e eles meio que zombaram de Deus, né? Zombaram tipo assim, olha, nós mandamos um homem lá para o espaço, nós procuramos tudo aqui, Deus não está aqui não encontramos Deus não. Né? E aí ele vai pegar isso, né, essa lacração, e ele vai começar a discorrer sobre isso. Gente, vocês não vão encontrar Deus nem na terra, nem embaixo da terra, nem no mar, nem na lua, nem no espaço. Vocês não vão encontrar Deus em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem Deus. Vocês não vão encontrar. Deus pode estar na tua cara, você não vai encontrar Deus. Porque vocês estão com os olhos fechados, vocês não conhecem Deus, vocês não querem conhecer Deus em primeiro lugar. Vocês não vão encontrar. Nossa, vocês podem ir para a lua, para o espaço, vocês não vão encontrar mesmo. É ele dizendo aqui. E aí ele vai terminar dizendo assim, é como o homem sem Deus, o ateu, é como aquele, ele quer buscar, eu quero encontrar, cadê? Né? É como aquela pessoa que, se eu digo assim para você, olha, encontre tal pessoa no metrô, tal hora. Beleza, ele tá lá esperando, tá, mas quem? Cadê? Qual a cor do cabelo? Qual a altura? Eu não conheço essa pessoa, nunca ouvi falar, não sei o som de voz. Que roupa que ela vai estar? E, enfim, alguma coisa que eu possa reconhecer. Imagina, no metrô, na Sé, no horário de pico, você querer encontrar alguém sem saber quem é, que cor de cabelo, que roupa tá vestida. Você não vai encontrar, né? Não vai. Sem saber o que você tá procurando, como é que você vai encontrar? Não vai. Então é bem isso, né? Que o Lewis vai trabalhar aqui. E ele vai trabalhar essa questão da necessidade de um homem buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Fica aí a dica então de leitura de C.S. Lewis, Reflexões Cristãs, e até a próxima.